Então, agora a gente vai ver a função aminas, que é referente à segunda semana da apostila, tá? A amina, ela é derivada da amônia, ou seja, tem o nitrogênio na sua estrutura. E aí o nitrogênio, ele é da família 5A. Sendo da família 5A, ele precisa fazer 3 ligações covalentes para ficar estável. Na amônia, ele está ligado a 3 hidrogênios. E aí esses hidrogênios, eles dão lugar à cadeia carbônica. Então, esse R aqui significa que é cadeia carbônica. Então, eu posso ter o nitrogênio ligado a um carbono só, vai ser uma amina primária. Então, aqui vai ter uma cadeia carbônica. Eu posso ter o nitrogênio com 2 cadeias carbônicas ligadas nele, então vai ser uma amina secundária. E eu posso ter o nitrogênio ligado com 3 cadeias carbônicas, que vai ser uma amina terciária. É interessante vocês saberem isso aqui, porque vai interferir no nome e nas propriedades físicas depois, tá bom? Então, a gente vai analisar o nitrogênio está ligado a um carbono simples, e aí a gente vai analisar quantos carbonos estão ligados nesse nitrogênio, ok? Então, como que a gente dá o nome? Como o nitrogênio ele pode aparecer com uma cadeia carbônica só e ele pode aparecer entre os carbonos, tá? A gente vai ter 2 maneiras de dar o nome para essas aminas. As aminas primárias e as aminas secundárias e terciárias. Nas aminas primárias, que são aquelas que só tem uma cadeia carbônica ligada no nitrogênio, essa cadeia que está ligada no nitrogênio é a cadeia principal. Tá? Então, eu tenho a cadeia principal, vou numerar essa cadeia principal a partir da extremidade mais próxima do nitrogênio, e aí eu vou escrever o nome e vai ter a terminação amina. Então, 4 carbonos but, só ligação simples an. Aonde que está o nitrogênio? No carbono 1. Então, eu coloco 1 amina. Então, a terminação da função amina é o próprio nome amina, tá? Aqui eu tenho a cadeia principal, vou numerar o carbono a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, que é o nitrogênio. É uma amina primária, porque o nitrogênio está ligado a apenas um carbono, tá? Então, 5 carbonos pente, só ligação simples an. Aonde que está o nitrogênio? No carbono 2. Então, a gente coloca 2 amina. Então, tem que aparecer aonde vai ficar o nitrogênio, em que local da cadeia principal ele está ligando, tá? Se tiver dupla ligação, o pensamento é o mesmo, tá? Cadeia principal, vou numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. O grupo funcional é mais forte que a dupla, tá? Numerei a cadeia, 6 carbonos hexa, só que agora eu tenho uma dupla. A dupla ficou no carbono de número 4. E quando tem dupla, a gente coloca N. Então, 4 N. E aonde ficou o nitrogênio? No carbono 3. Então, 3 e a terminação amina. Hexa 4N, 3 amina. Várias ramificações. Então, primeiro passo, achar a cadeia principal, numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, quarto carbono da direita. 1, 2, 3. Então, vou começar a numerar da direita para a esquerda. Quando eu tenho ramificações, primeiro nós escrevemos o nome das ramificações e depois o nome da cadeia principal. Então, tem um metil no carbono 4, outro metil no carbono 5. Então, vai ficar 4,5 dimetil, cadeia principal 6 carbonos hexa, ligação simples an, e o nitrogênio ficou no carbono 3. Então, 3 amina. E aqui a gente tem um anel aromático, tá? Que nesse caso específico a gente vai chamar de fenil, e o nitrogênio, a terminação amina, fenilamina, também conhecido como anilina.
Agora, e se a gente tiver uma amina secundária ou terciária, né? Aqui eu tenho uma amina secundária, ó, ela está ligada com 2 grupos de carbonos. Nesse caso, se eu falar que essa cadeia maior é a cadeia principal, como que eu vou chamar essa parte nitrogênio com carbono? Porque o nitrogênio sozinho é amina, mas e nitrogênio com carbono? Não tem nome essa parte. Então, nas aminas secundárias e terciárias, não tem como eu escolher uma parte e chamar de cadeia principal. Então, não vai ter cadeia principal. Então, essas partes que estão ligadas ao nitrogênio vão ser ramificações. Então, 2 carbonos etil, 1 carbono metil. A gente tem que escrever em ordem alfabética. Então, vai ficar etil primeiro, metil. Aí não tem a cadeia principal, já tem a terminação amina. Só que como são nomes, os nomes a gente não separa, a gente escreve tudo junto. Então fica etilmetilamina. Aqui eu tenho uma amina terciária, o nitrogênio ligado com 3 carbonos. Então com quem que esse nitrogênio está ligado? Ó, 3 carbonos em linha reta é o propil, 2 carbonos é o etil, 1 carbono é o metil. Então, eu não vou ter cadeia principal, eu só vou ter ramificações e a terminação amina. Então, só que eu tenho que escrever em ordem alfabética. Então, vem o etil primeiro, depois o metil, depois o propil e a terminação amina. Se repetir as ramificações, você também pode usar os prefixos di e tri, tá? Dimetil, trimetil. Então, aqui eu tenho metil, metil e metil. Se eles estão se repetindo, quando é ramificação e o pedacinho se repete, a gente coloca os prefixos. Se está repetindo 3 vezes, eu coloco tri, trimetil e sobrou o nitrogênio, que é a amina, trimetilamina. Ponto de ebulição. Então, aqui a gente viu que o nitrogênio primário, a amina primária e secundária tem diferença na nomenclatura. Ali no ponto de ebulição também. Por quê? Porque a amina primária e secundária, elas vão ter pontes de hidrogênio. Eu vou ter NH, que forma ponte de hidrogênio. Já na amina terciária, a gente não tem o NH, né? Então, aqui eu tenho a amina primária, ó, nitrogênio ligado com uma cadeia carbônica só. Eu tenho o NH2 e o NH forma ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio, que é uma ligação forte na amina primária. A amina secundária também vai sobrar um NH aqui, ó. Então, a amina secundária também forma pontes de hidrogênio. Já na amina terciária não tem pontos de hidrogênio, ó, não tem o NH, tá vendo? Todos os Hs deram lugar às ramificações. Então, as aminas de tamanho pequeno, as aminas primária e secundária, elas vão ser altamente solúveis em água, né? E aí, o que a gente observa? Que a solubilidade, ela diminui conforme aumenta o número de carbonos na cadeia. É o contrário do ponto de ebulição. Por isso que fala que é solúvel com até 5 átomos de carbono, porque aí já vai ficando uma cadeia grande, já vai dificultando a solubilidade em água. Então, aqui eu tenho 2 estruturas. Eu quero saber qual delas tem maior ponto de ebulição. Aqui eu tenho a amina terciária e aqui eu tenho a amina terciária. Então, a função é a mesma. Se a função orgânica é a mesma, eu tenho que olhar o tamanho da cadeia. Quem que vai ter maior ponto de ebulição? Quem tiver mais carbonos. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição, tá? E quem é mais solúvel em água? Aí já é o contrário. Os dois são aminas terciárias, beleza. Então, eu tenho que olhar a cadeia. Só que quanto mais carbonos, mais apolar essa estrutura é e menos solúvel em água. Então, quanto menor a cadeia, maior a solubilidade em água. Então, esse critério do tamanho da cadeia é o contrário do ponto de ebulição e da solubilidade. Tem que tomar cuidado, tá? Então, as aminas são moderadamente polares e, por possuírem nitrogênio, possuem pontos de ebulição mais altos que os hidrocarbonetos de massa molar semelhante.
Mas a força da ponte de hidrogênio formada pelo NH é menor do que a formada pelo OH. Então, se eu comparar uma amina com álcool, mesmo os dois tendo pontos de hidrogênio, o álcool ainda é maior, tá? E as aminas terciárias, elas não têm pontos de hidrogênio, então elas vão ficar no meio ali junto com o éter, com acetona, com aldeído. Então é mais ou menos assim. Hidrocarbonetos são os que têm menor ponto de ebulição e são insolúveis em água. Os que não têm pontos de hidrogênio, que é o éter, o éster, o aldeído, a acetona e a amina terciária aqui, ó, eles estão no meio, eles vão ser medianos. Mede os pontos de ebulição se comparado com os outros e mede a solubilidade em água. Os que têm NH vem depois e os que têm OH são os que têm maior ponto de ebulição e maior solubilidade. Então, pontos de hidrogênio sempre são os maiores. Tá? Ponto de ebulição e solubilidade. Então, aqui ele está pedindo quem possui maior ponto de ebulição. Então, vamos ver aqui. Na letra A eu tenho um nitrogênio, mas não tem H, então não tem pontos de hidrogênio. Na letra B tem pontos de hidrogênio, na letra C não tem nada, é um hidrocarboneto, e na letra D tem um OH. Quem tem maior ponto de ebulição? Quem tem pontos de hidrogênio tem maior ponto de ebulição. E quem será que é mais forte, o NH ou o OH? O OH é mais forte que o NH. Então, a letra D por ter o OH como ponto de hidrogênio, tem maior ponto de ebulição. Então, a ordem crescente seria do menor, hidrocarboneto é o menor, depois vem a amina terciária, a letra A, porque não tem pontos de hidrogênio, e depois vem as pontos de hidrogênio. Mas como eu tenho duas pontos de hidrogênio, o OH é mais forte que o NH. Então, vem a letra B e, por último, a letra D é o que tem maior. Quem é mais solúvel em água? Vai ser a mesma coisa, porque como eu tenho funções diferentes, quem é mais solúvel em água é quem tem a ponte de hidrogênio. E a ponte OH é mais forte que o NH. Então, ele que vai ser mais solúvel em água também, tá? E o mais insolúvel? Sempre o hidrocarboneto é o insolúvel em água e é o que tem menor ponto de ebulição. Aqui é o exercício que vocês fizeram já na primeira lista, que eu já expliquei, na primeira lista de exercícios. Esse aqui também. E esse aqui para dar o nome, tá? Então, a cadeia principal, que seria essa aqui. Numera a cadeia principal a partir da ponta mais perto do nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tanto faz. 1, 2, 3, 4, 5. Escreve o nome das ramificações, né? 4,6 de metil. 5, 6, 7, 8. Nonan. 5, amina. É a mesma coisa para os outros, tá? E aí a gente termina as aminas, tá bom?